Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia de festa, né? Estou muito feliz de trazer a palavra aqui no Culto das Mulheres. E, principalmente, num dia tão especial que é o aniversário da irmã Geni. Vocês sabem que uma das primeiras vezes que eu trouxe a palavra foi no aniversário da irmã Geni. Eu acho que eu não era nem casada com a Alexandre ainda. Foi quando eu vim para São Paulo. Eu sou de Curitiba, né? Quem não me conhece. E uma das primeiras vezes que eu ministrei foi ela que me convidou. Foi lá na casa dela ainda, né? E eu lembro até hoje que a palavra que o Senhor me deu foi sobre a mulher virtuosa. Não é, irmã Geni? E continua valendo essa palavra, viu? A irmã Geni é uma mulher muito virtuosa, tem sido um exemplo para nós aqui, nós amamos muito você, viu? E nós estamos muito felizes em recebê-los também aqui, seus convidados hoje, né, que vocês sintam-se em casa, sintam-se à vontade, e que Deus fale ao coração de vocês nessa noite. Eu acredito que já falou um pouquinho, né, através dos louvores, ou já falou muito, né, não sei se o quanto que você já abriu o seu coração aí para Deus falar com você. Mas eu quero falar com você hoje sobre esperança. A gente canta tanto sobre esperança hoje, né? E a gente vai falar sobre uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração, que é sobre, o tema é florescendo no deserto. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia. Em Isaías 32:15. Amém? Isaías 32:15. Acharam aqui, né? A palavra do Senhor diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto que se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. A minha versão, ela fala assim: até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Você consegue imaginar esse versículo? Consegue fechar os seus olhos e imaginar assim: até que o Espírito Santo seja derramado sobre... Troca o nó sobre mim. Até que o Espírito Santo seja derramado sobre mim. E no deserto que eu vivo, se tornará um campo fértil. E esse campo produzirá colheitas fartas. Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor? Ó Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigada porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. O Senhor já tem, Senhor, cuidado das nossas vidas, ó Pai. O Senhor sabe a situação em que nós estamos, mas o Senhor não quer nos deixar como estamos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos trazer aqui essa noite, por falar ao nosso coração, por se preocupar com os nossos sentimentos, ó Pai, por se preocupar com as nossas dificuldades. Ó Deus, eu te peço, neste momento, que o Senhor abra, Senhor, os corações, as mentes, ó Pai, para que o Espírito Santo desça neste momento e trabalhe em cada coração, ó Deus. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar aqui que caiu. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre florescer no deserto. Deserto não é um lugar para florescer, né? Vamos combinar.
Deserto é conhecido por ser um lugar em que ali nada brota, nada vive ali. E aí você fica pensando assim, é possível florescer num lugar onde tudo morre? Num cenário onde não há esperança de vida, é possível florescer? É possível dar frutos? Há alguns dias, uma irmã aqui da igreja, a irmã Regina, ela compartilhou um vídeo no grupo das mulheres. E ele falava sobre a rosa de Jericó, a planta da ressurreição. Quem viu o vídeo? Vocês viram? Eu vou pedir para colocar aqui a foto dessa planta. Esse vídeo me chamou muita atenção, porque o que acontece com essa planta? Ela é uma planta que ela sobrevive no deserto. E ela, por ser muito leve, ela rola com o vento. E isso impede dela ser enterrada, né, que a areia encubra ela. E uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse vídeo foi que a moça pegou uma rosa dessa e ela estava dentro de uma caixinha. Ela falou assim, olha, essa caixinha aqui está guardada há 2 anos. E eu vou abrir ela aqui com vocês, para vocês verem o que acontece. E ela abriu essa caixinha, pegou a planta e colocou na água. Essa primeira foto aqui de cima é a planta seca. Já estava guardada há 2 anos, né? Guardada ali. Ali é o vasinho com água, e ela deixou no vasinho com água, e foi passando o tempo, e ela foi se abrindo. E virou uma planta verdinha. Por isso que ela é chamada da planta da ressurreição. E aí eu fiquei pensando assim, como Deus é maravilhoso nas coisas. Né? Existem tantos exemplos na Bíblia, exemplos que Ele usa da natureza para trazer para a nossa vida. E aí Deus começou a falar comigo assim, Fran, não existe uma pessoa que esteja tão seca que o Espírito Santo não possa voltar à vida. Há esperança ainda. Às vezes a gente está num problema, num deserto, né? E a gente acha assim, não tem mais condições. Aqui não vai brotar mais nada. Né? E aí Deus chega e fala assim, há esperança. Ano passado, eu passei por um momento muito difícil. Muitos aqui acompanharam, oraram junto comigo. Para quem não sabe, o meu irmão, 1 ano mais velho do que eu, ele pegou Covid e faleceu no ano passado. E foi um momento muito difícil, porque ele ficou muito tempo na UTI, ficou 50 dias internado, quase 50, e ele veio a falecer. E aí, nós fomos no velório dele, e no velório dele, toda a família pegou também. E a minha mãe também pegou, junto com os meus irmãos. Foram mais ou menos umas 15, 17 pessoas que ficaram doentes depois do velório dele. Nós voltamos para São Paulo, porque nós ficamos com medo, né, do Alexandre ficar ruim e ter que dirigir com as crianças. E a minha mãe começou a ficar ruim. 10 dias depois ela também foi internada, entubada. E 13 dias ela faleceu. E aí, eu entrei num deserto. A gente fica pensando assim, não tem mais esperança. O que nos resta? Essa doença está aí? Vai pegar todo mundo? Né?
uma hora ou outra a gente vai morrer, não é? Chega uma hora que que a esperança dentro da gente, ela vai embora. E aí, Deus vem e fala com a gente assim, que ainda há esperança. Ainda há esperança, porque a situação pode parecer um deserto, pode parecer tudo difícil. Ninguém sobrevive, mas o que faz sobreviver é o Espírito Santo. É a água. É a água que traz a esperança. E aí você fica pensando assim, nossa, às vezes eu me sinto assim também, sabe, sem esperança. Porque a semente é boa, eu tenho talentos, né? Só que eu fui plantado no lugar errado. O solo onde eu estou não está bom. A família onde eu estou não é das melhores, não me ajuda. Ah, porque o lugar onde eu estou no meu trabalho não está bom. O lugar onde eu fui plantado na minha igreja não está bom. Porque eu não consigo florescer nesse lugar. E aí a gente pensa assim, o que dá para fazer? Qual que é a ideia? Trocar o lugar? Tentar procurar um outro lugar? E aí Deus falou comigo através de um outro exemplo. Deus me mostrou uma história de uma árvore muito bonita, a acácia do Teneré. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar na acácia do Teneré? Eu trouxe uma foto para vocês também. Essa é a acácia do Teneré. É uma árvore que nasceu no deserto. É possível nascer alguma coisa no deserto? É possível. Essa árvore, ela se tornou assim, uma referência no deserto do Saara. Todo mundo que passava ali ficava intrigado com ela. O porquê que essa árvore consegue sobreviver num lugar desses. Como que ela consegue água? Não tem nenhuma árvore por perto dela. E essa árvore, ela foi descoberta em 1961. E todo mundo que passava parava ali, porque ela fazia até uma certa sombra. Tem mais uma foto dela? Pode pôr uma outra, que mostra em volta dela como não existia nada. E aí a gente fica pensando assim, né? Uma árvore que nasce numa floresta é importante? É, mas ela é só mais uma árvore, né? Agora, uma árvore que nasce num deserto, ela é especial. Ela é especial e ela vira referência para muita gente. Eles foram ver o porquê que essa árvore conseguia sobreviver. E aí eles descobriram que ela conseguiu sobreviver porque ela aprofundou as suas raízes. Ela era a única árvore a 200 quilômetros de distância. E ela aprofundou as suas raízes a 35 metros até achar água. O segredo da acácia do Teneré foi que ela olhou para si. Às vezes a gente passa tanto tempo olhando para os outros e esquece de cuidar da gente, não é? A gente fica olhando para o lado, o porquê que acontece isso com fulano, porquê que acontece com ciclano, mas e eu? E aí a gente entende também o seguinte,
que tem água, que quem tem que procurar sou eu. Sou eu que tenho que aprofundar as minhas raízes. No meu momento de dificuldade, muita gente veio falar comigo, recebi muito abraço, muitas palavras de consolo, mas assim, o sentimento que eu estava passando por aquilo era eu e Deus. E tem momentos que você vai passar por problemas e vai ser você e Deus, e tá bom demais. E eu quero te dizer que você não precisa de mais ninguém. Com Deus, você não precisa de mais nada. Você tem a água ali, o Espírito Santo para cuidar de você, para te levantar, para dizer para você, tenha esperança, se levanta, fica firme. A gente reclama tanto do nosso solo, né? Do lugar que a gente foi plantado. E aí, a gente não para pensar no que uma árvore que nasceu nesse deserto, ela é referência para as pessoas em volta, ela é exemplo de que dá certo, ela é exemplo, ela é um legado. Vocês sabem que essa árvore, essa árvore teve um dia que um homem bêbado, dirigindo, atropelou ela e derrubou a árvore, quebrou ela. Aí eles pegaram a árvore, levaram ela para um museu. E no lugar dessa árvore, eles construíram uma escultura de ferro para simbolizar que ali existia uma árvore. Esse foi o legado que ela deixou. Quem vira referência, porque teve suas raízes aprofundadas, vira referência para as pessoas que estão à sua volta, vira referência para a sua família, para os seus amigos. As pessoas olham para você e dizem assim, olha, se você superou, eu também consigo. Se você conseguiu aprofundar suas raízes, eu também consigo. Se você conseguiu superar aquele seu problema na sua família, no seu casamento, com seus filhos, coisas que você achou que iam ficar marcadas na sua vida para sempre e que não tinha mais esperança, elas vão olhar para você e vão dizer, esperança. Esse é um legado que você vai deixar. Não seja somente uma árvore plantada em situações boas. Todo mundo quer ser plantado em condições favoráveis, com um vento bom, com água boa, com tudo climatizado, de preferência numa estufa, né? Em que nem o vento é mais muito forte, né? A gente quer ser plantado assim. Mas nós não ficamos fortes desse jeito. Plantas de estufa têm raízes rasas, elas não têm raízes profundas. E a gente precisa ter raízes profundas. Porque quando a gente tiver raízes profundas e virar uma árvore dessas, a gente vai poder fazer sombra para os outros. Não é mais só você. Você vai fazer sombra para as pessoas. Aqueles que andam no deserto, cansados, judiados pelo sol, eles vão parar embaixo de você para pegar um pouco de abrigo, de refrigério. Eles vão descansar próximo a você. E voltando no caso da minha mãe, ela sempre gostou muito de pregar o Evangelho. Minha mãe nunca teve cargos grandes assim na igreja,
Nunca foi pastora, nunca pregou, nunca... nada. Mas ela gostava de evangelizar, de convidar as pessoas para virem na igreja. E na igreja que ela ia, eles gostavam de fazer eventos evangelísticos, né? E nos eventos evangelísticos, a minha mãe sempre se empenhava em levar o maior número de pessoas possíveis. Até que chegou uma época que no carro dela não comportava mais. E ela começou a pedir ajuda de irmãos para levar essas pessoas. E aí foi aumentando o número de pessoas. Chegou um dia que ela levou um ônibus de pessoas. E aí todos os eventos, a média de pessoas que ela levava era 80, 90. E ela pediu para começar a fazerem cultos na casa dela. Porque o sonho dela era ter uma igreja ali, onde ela morava. E os cultos começaram lá em 2017. Foi 2017, 2018, 2019. Aí veio a pandemia, precisou parar os cultos, né? Eles começaram a fazer cultos online, mas ela sempre falava que não podia parar, que assim que passasse a pandemia ia retornar aos cultos. Bom, minha mãe faleceu, minhas irmãs continuaram com os cultos. Assim, não, a gente não vai parar. Ela arrumava a garagem da casa dela para a igreja sempre. E aí até ela falava, a igrejinha da avó. Olha como está bonitinha a igrejinha da avó. E ela arrumava com muito carinho, colocava cortinas, onde ela pediu para minha irmã colocar um monitor, assim. Ela falou assim, eu quero um monitor para as pessoas lerem as músicas, assim, os louvores, na garagem da casa dela. E era a alegria dela, sempre mandava fotos, vídeos para a gente dos cultos lá. E ontem, minha irmã me ligou. Ela me disse que no dia 9 será inaugurada a igreja lá na cidade dela. Ela falou assim, Fran, a gente precisa fazer um convite bem bonito, porque nós vamos inaugurar a igreja que a mãe tanto quis. E é isso. É sobre legado. Quanta gente agora vai poder se assentar embaixo dessa sombra. Essa igreja ali, quanta gente vai ser atendida ali, vai aceitar o Senhor? A gente não sabe. Mas se ela tivesse tido condições melhores, se ela tivesse estado numa igreja grande, né, sido uma pregadora, não sei. Não era isso que Deus tinha para ela. Ela não viu tudo aquilo. Nem precisa, porque ela já está na glória com o Senhor, né? Mas é isso que eu quero deixar com você. Não desista. Às vezes a situação no dia a dia, ela castiga a gente. Chega uma hora assim que dói, judia, abate. E essa tua dor é legítima. É normal a gente não gostar do deserto. Normal. É normal a gente reclamar. Normal. Mas não desista. Deus tem um plano para você ali. Se você foi plantado ali,
é porque Ele quer que você floresça e que você seja referência aonde você está e que você atenda muitas pessoas. Amém? Quero te convidar a ficar em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que dor, ela não se compara. E dor ela não se compara, ela se acolhe. Então é assim, eu respeito a sua dor. Eu respeito. A minha não é maior do que a sua, do que você deve ter passado. Não é. O que você está passando é importante, sim, para você. E eu não quero que você se compare com a minha dor. Eu não quero que você me pegue como referência. Eu quero que você agora olhe para baixo, para as suas raízes. E nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que você coloque diante de Deus essa sua dor. Peça que Ele venha com o Espírito Santo sobre você, te traga o refrigério, o alívio e aprofunde mais as suas raízes nessa noite. Amém? Ó Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela forma como o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, obrigada porque o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor não nos deixa só, Pai. Ó Espírito Santo, venha neste momento, Senhor, e desce, Senhor, sobre a vida de cada um. Ó Pai, venha trazendo o refrigério, ó Pai. Venha renovando a esperança. Abra os olhos, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, para que eles possam ver o Teu projeto, ó Deus. Para que eles possam ver o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor se importa com a sua dor e o quanto que o Senhor não quer deixá-los sofrendo. Ó Jesus, visita cada vida, ó Deus. Que cada um possa estabelecer uma comunhão íntima e profunda contigo, ó Pai. Chega, Senhor, de relacionamentos rasos, ó Pai. Chega, Senhor, de comparações, de olhar para o lado, de ver ao outro. Ó Deus, que cada um, Senhor, possa ter a experiência íntima contigo e sentir neste momento, ó Pai, o doce toque do Espírito Santo. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.